Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia no dia a dia. É a palavra de Deus falando com você. Tenta ler todo dia. Leia um pouquinho da palavra de Deus. Poxa, pastor, eu não consigo ler. A vida é muito corrida. Que tal você assistir o Pela Bíblia no dia a dia? 3, 4 minutos de edificação para a sua vida, correção de cursos. É Deus falando com você. Bem, o nosso texto escolhido de hoje é Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Está escrito: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Olha que interessante. Todos nós temos uma certa medida de orgulho. Isso é óbvio. Por exemplo, nós sentimos orgulho de consecuções. O pai, ele sente orgulho pelo filho. Talvez a pessoa sinta orgulho da pátria onde mora. Esse tipo de orgulho é uma espécie de admiração. E não é errado, é correto que você tenha isso. Onde começa a ter o problema que a Bíblia nos diz? Bem, o problema que a Bíblia trata é quando o orgulho ele passa a ter um tom pejorativo. É quando ele está conjugado com a arrogância. É quando ele está baseado na própria pessoa, nas suas próprias características, nas suas próprias qualidades. Quando a pessoa ela tem um conceito elevado, muito exagerado de si mesmo, passa a ser uma pessoa altiva, né? Até mesmo demonstrando desprezo em relação ao próximo. Muitas vezes a pessoa acha que ela está sempre certa, né? Ninguém pode dar um palpite, ninguém pode falar nada. Se você for parar para prestar atenção, na maioria dos casos, todos nós temos assim um pouco de orgulho mesmo. Isso é péssimo, porque o orgulho ele acaba destruindo amizades. O orgulho ele acaba causando chateação dentro da família. Então a Bíblia diz que o orgulho ele vem antes da desgraça. Ou seja, a pessoa que acha que sabe tudo, a pessoa que não escuta conselhos, essa pessoa ela vai ter problemas. Isso é muito certo, né? E quando a gente começa a olhar para a nossa vida, normalmente os nossos problemas vêm porque nós não escutamos mesmo. Às vezes o pai falou, a gente não escutou. Às vezes a mãe falou, a gente não escutou. Às vezes um amigo falou, a gente não escutou. Às vezes o pastor falou e nós não escutamos. E então, quando nós nos vemos numa situação um pouco mais difícil, então nós temos a tendência de lembrar. Mas ainda assim, temos a tendência de dizer, eu estava certo, mesmo que tudo esteja dando errado. Então, o contrário do orgulho é a humildade. A Bíblia nos diz, aqui no livro de 1 de Pedro, no capítulo 5, ela diz assim, olha, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Perceba que Deus, ele dá graça, ele dá benignidade merecida à pessoa humilde. Às vezes é uma questão de ponto de vista, às vezes é uma questão de rever, afinal de contas ninguém sabe tudo, não é? Nós também temos que tomar muito cuidado para não confundir. Às vezes a pessoa ela é eloquente, olha, tá vendo, fulano é orgulhoso, porque ele se destaca, porque ele fala, não. Na realidade, o orgulho ou a humildade são duas coisas que estão dentro do coração. Então, cada um é que sabe. A pessoa, ela pode dizer assim, eu sou muito humilde, às vezes porque ela é pobre, mas ela é um pobre muito arrogante, muito orgulhoso. Então temos que tomar cuidado com isso, não é? A pessoa que não aceita ajuda, né? Quer dizer, ela tem um conceito tão elevado de si mesmo que nem ajuda ela aceita. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Devemos verificar o nosso coração. Até que ponto nós realmente demonstramos humildade ou até que ponto nós demonstramos arrogância. E não adianta a gente se enganar, porque as pessoas, elas observam, né? Normalmente eu costumo dizer o seguinte, quando todo mundo reclama de mim, eu acho impossível que todos estejam errados e eu esteja certo. Então, embora o nosso termômetro não tenha que ser a opinião dos outros, mas se todo mundo fala ao mesmo tempo as mesmas coisas de você e você continua dizendo que você está certo, então é melhor você verificar o seu termômetro de orgulho como anda, né? Ao passo que você também não precisa se resignar e viver em um casulo, aceitando tudo, sendo pisado por todos, para dizer que é humilde. Não, existe uma certa temperança. É necessário que você conheça a si próprio, é necessário que você passe a ouvir conselhos,
é necessário você ter o seguinte entendimento: se o conselho é bom, eu ouço, eu aproveito. Se o conselho não é bom, eu descarto. Dessa maneira, você vai conseguir crescer em humildade, preservando seu amor próprio e não no tom pejorativo do orgulho. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia no dia a dia.